O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegrai-vos, cheia de graça, o Senhor está convosco. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, do Desterro. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E queremos acolher os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela rádio web da Basílica de Nazaré, pelo YouTube e pelo Facebook da Basílica. Então, todos que estão nos acompanhando no trabalho, em casa, no trânsito, pelo YouTube, de Belém do Pará, para a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Caríssimos, hoje a liturgia da Quaresma cede espaço à solenidade da Anunciação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a Virgem Santíssima recebe o anúncio de que será a mãe do Filho de Deus. A liturgia romana celebra o desígnio da salvação com que Deus misericordioso chamou os patriarcas e os uniu numa aliança de amor. Deu-lhes a lei por Moisés, suscitou os santos profetas, escolheu a Davi, de cuja raça nasceria o Salvador do mundo. Os livros do Antigo Testamento, enquanto profetizam a vinda de Cristo, com mais claramente trazem à luz, pouco a pouco, a figura da mulher, a mãe do Redentor, a saber, a Virgem Maria, que a Igreja proclama
a alegria de Israel e ilustre filha de Sião. Para quem não sabe o que é Sião, Sião é o monte sobre o qual está construído o templo lá em Jerusalém. Então, Sião é sinônimo de Jerusalém, de cidade santa. E, aliás, o pontífice emérito, o veneradíssimo Bento XVI, tem um livro que foi recém-lançado, chama-se, em português, o que é melhor, um livrinho, viu? Mas um tesouro, que chama-se justamente Maria, a filha de Sião. É uma leitura muito enriquecedora. Então, a Virgem Maria, que com muita propriedade a teologia bizantina chama de toda santa. Aí alguém dirá: mas ela é santa, toda, então ela não precisaria que Jesus a salvasse? Nada disso, muito pelo contrário. Maria faz parte daquele número de eleitos que são preservados do pecado, são salvos por preservação do pecado e não por resgate, por remissão, por libertação do pecado. Nós temos 2 exemplos desses 2 tipos de salvação. Um que foi libertado do pecado, Santo Agostinho, que desde jovem aprontou muito. Desde jovem, ele na sua velhice poderia dizer, junto com Davi, que escreveu no Salmo 24, versículo 7, perdoai-me, Senhor, as loucuras da minha juventude. Então, Santo Agostinho se entregou ao mundo antes de sua conversão, antes de ser salvo. Por outro lado, nós temos Santo Tomás de Aquino, que desde pequenino procurou evitar o pecado e já aos 12 anos procurou a vida religiosa, a vida monástica, e foi admitido entre os filhos de São Domingos. Depois, tomando também, conjuntamente com o estado religioso, o estado sacerdotal. Maria Santíssima, podemos dizer que entre os eleitos foi a eleita para ser pré-remida em virtude dos méritos de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque está escrito no livro do Santo Patriarca Jó: o puro não pode sair do impuro, o puro só pode sair do puro. Por isso Deus preservou desde a aurora dos tempos Maria Santíssima para ser a mãe de seu Filho, e a preservou de toda mancha de pecado, justamente para que se cumprisse a Escritura: o puro só pode nascer do puro. Então é neste sentido que a igreja proclama Maria Santíssima, toda pura, toda cheia do Espírito Santo. E veja que a Ave Maria é a oração que é ensinada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está na boca do arcanjo Gabriel e de Isabel. E também está na boca da igreja, porque nós não somos batizados, nós não recebemos o Espírito Santo, nós somos crismados, não recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos a Eucaristia. E quem é que realiza a Eucaristia? A transubstanciação do pão e do vinho em corpo e sangue do Senhor? O Espírito Santo, minha gente. Então põe uma coisa nas vossas cabeças:
A Ave Maria é a oração que nos é ensinada pelo Espírito Santo. E está escrito o que foi dito pela boca do anjo: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor está contigo, Maria. E quando a gente reza a Ave Maria em latim, a gente diz Ave Gratia Plena, ou seja, plena, completa. E por que Deus fez isto? Muito simples. Ele responderia como Jânio Quadros, não é? Filo porque quilo, fiz porque eu quis. E por que Deus fez isto? Não poderia Ele ter mandado o seu Filho direto do céu? Não. Ele não quis assim porque Ele quis resgatar a humanidade. E para resgatar a humanidade, Ele envia o seu Filho da glória eterna para ser gerado por ação do Espírito Santo no seio da Virgem toda pura e santa, Maria de Nazaré. É um ato de amor de Deus, misteriosíssimo. Porque se nós perguntássemos a Platão, a Sócrates, a Platão e a Aristóteles, se seria possível um Deus se fazer homem, um Deus nascer de uma mulher e morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia, vós sabeis o que eles nos diriam? Eles nos diriam: loucura, irracionalidade, ilógico, absurdo. E se nós perguntássemos aos mestres da lei, tão doutos, tão conhecidos, tão sabidos, sabiam de cós salteado os livros da antiga aliança, o que eles diriam? Eles diriam para nós: escândalo, escândalo, o Messias que nasce para morrer crucificado, escândalo. Eles ficariam escandalizados, como eles se escandalizaram com Jesus. Rasgariam a roupa de indignação. Mas é o amor de Deus que gera seu Filho para a nossa salvação. Por isso a igreja se rejubila com o anúncio que é feito a Maria. Alguém poderia dizer, filosoficamente, Maria poderia ter dito não? Filosoficamente, sim. Porém, teologicamente, ela não poderia tê-lo feito. Por quê? Porque Maria é a nova Eva, feita para obedecer, todo obediente, todo humilde. A nova Eva, que no dizer, se não me falha a memória, de São João Damasceno, é o paraíso do novo Adão, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a Santíssima Virgem Maria, que restaurou pela inocência a culpa de Eva, é filha de Adão pela natureza. Crendo no anúncio do anjo, concebeu no seu seio virginal o Filho de Deus, o Emanuel prometido pelo profeta Isaías, ou melhor, por Deus, pela boca do santo profeta Isaías. Pela fé, ela é descendente de Abraão, do santo patriarca Abraão. É da raça e da raiz de Jessé, da casa real de Davi, da qual brotou a flor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não cantamos no Natal? Não é? Da cepa nasceu a rama, da rama nasceu a flor, da flor nasceu Maria,
de Maria, o Salvador. Por meio dela, o Pai deu seu Filho para a salvação do mundo. A Santíssima Virgem Maria, toda santa e pura, obedecendo à lei, isto é, ao Antigo Testamento, com coração sincero e abraçando a vontade de Deus com toda a alma, como nos ensina o Concílio Vaticano II, em perfeita consonância e continuidade com os concílios anteriores e com a tradição da Igreja. Sobressai entre os humildes e pobres do Senhor, que confiantes dele esperam e recebem a salvação. Finalmente, com esta ilustre filha de Sião, depois da longa espera da promessa, os tempos se completaram e se instaura uma nova economia. Economia, na linguagem teológica, significa história da salvação. Linguagens técnicas, mas que nos ajudam a compreender melhor. E quando o Filho de Deus assumiu dela a natureza humana para livrar o homem do pecado, pelos mistérios da sua encarnação. Jesus se faz carne. Carne na Sagrada Escritura quer dizer gente, homem, humanidade. Ele fez isso por amor a nós. Muitos, como diria o Marquês de Maricá dizia que ele, quanto mais conhecia os homens, mais ele gostava dos animais, mas ele preferia os animais. Mas sabe o que Jesus nos diz pela boca do autor sagrado, lá no livro dos Provérbios? Jesus nos diz que a alegria dele é estar entre os filhos dos homens. Por isso, o Senhor veio para nós por meio de sua mãe Maria Santíssima. E nós hoje somos chamados a gerar o Filho de Deus para a salvação do mundo. Como? Do mesmo modo de Maria, ouvindo e acolhendo a palavra do Senhor e a gerando na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e sua mãe Maria Santíssima.